O impiedoso ditador Adolf Hitler é mundialmente conhecido por seu fanático nacionalismo e causador de um dos maiores e cruéis genocídios da história da humanidade. Mas muita gente não sabe como isso tudo começou. Desde pequeno, Adolf Hitler convivia pacificamente com colegas judeus. Mas então o que teria transformado esse menino aparentemente comum no implacável ditador nazista, obcecado em eliminar os judeus? No livro Minha Luta, onde ele compartilha suas ideias controversas, vemos os problemas que afetaram a mente de Hitler. Ao analisar o que ele escreveu, percebemos uma mudança em sua personalidade, indo de alguém que se sentiu vítima de teorias conspiratórias para se tornar um assassino implacável. Publicado em 1925, o livro se tornaria a Bíblia do nazismo. Nele encontramos um Hitler ainda em formação intelectual e ideológica, coerente apenas em seu ódio irracional. À primeira vista, Hitler passou uma infância aparentemente comum na Áustria rural do final do século XIX. Filho de um funcionário público rigoroso e disciplinador, o jovem Adolf não se destacava dos demais garotos de sua idade. Não havia nenhum sinal precoce de sua futura personalidade tirânica ou de ideias antissemitas extremas. Na escola e nas brincadeiras infantis, Hitler se relacionava normalmente com crianças judias. Não havia atritos ou conflitos evidentes entre eles. Amigos e parentes descrevem um menino retraído e introspectivo, porém sem indícios de comportamento preocupante ou violento além do normal para a época. Os primeiros grandes traumas em sua vida viriam na adolescência. Primeiro, a morte do irmão caçula, Edmund Hitler, vítima de uma doença infecciosa causada por uma bactéria que afetava as vias respiratórias. Edmund faleceu aos 6 anos de idade. Em seguida, o falecimento da mãe, a quem Hitler era profundamente ligado e dedicava grande admiração filial. Mas o que realmente abalaria as estruturas de Adolf e impulsionaria sua queda ao abismo do ódio seriam os anos vividos na capital imperial austríaca. Ao mudar-se para Viena com 17 anos, visando cursar a prestigiosa Escola de Belas Artes local, Hitler se vê rodeado por uma cidade movimentada, cheia de jogos políticos e étnicos. Pela primeira vez, Hitler é exposto a ideologias radicais e movimentos extremistas, vislumbrando um nacionalismo exacerbado, uma defesa da identidade alemã contra uma conspiração de inimigos internos e externos. Nesse caldeirão de ansiedade coletiva, Adolf passa a observar os judeus com mais atenção. Nota suas vestes tradicionais, seus trejeitos característicos, sua predominância em certas profissões. Sua xenofobia e ressentimento internalizados encontram um alvo definido. Panfletos e jornais extremistas alimentam ainda mais suas visões deturpadas. Aos poucos, os judeus tornam-se os responsáveis por todos os problemas nacionais, segundo a ótica de Hitler. Representariam uma ameaça à cultura, à soberania, à identidade alemã. Não mais indivíduos e sim um bloco unificado infiltrado na sociedade com objetivos sinistros. Esses primeiros passos no caminho da intolerância e do preconceito não chamariam muita atenção se não fossem os turbulentos acontecimentos que iriam surgir. Isolado após a morte da mãe, frustrado por ver o Império Austro-Húngaro ruir na esteira da derrota na Primeira Guerra Mundial, Hitler encontra uma saída alucinatória para suas frustrações nos escritos racistas e ultranacionalistas. Culpar uma grande conspiração judaica pelos problemas do país seria o primeiro passo rumo ao Holocausto que estava por vir. Mas antes que pudesse executar seus planos genocidas, Hitler precisaria convencer toda uma nação traumatizada a marchar com ele. E o livro Minha Luta viria a ser sua arma de persuasão em massa. Mein Kampf, as bases para o horror. Publicado em 2 volumes em 1924 e 1925, após uma temporada na prisão, Minha Luta registra o manifesto delirante de um homem ressentido. Nele está consolidada a ideologia extremista que balizaria todos os horrores do regime nazista na década seguinte. Na verdade, o tratado revela a obsessão de Hitler em proteger a imaginada raça ariana superior de inimigos internos, que, segundo ele, estavam conspirando para destruir essa comunidade e tomar o poder. O principal grupo considerado inimigo era os judeus, vistos como um povo infiltrado, um Estado dentro do Estado, buscando enfraquecer e subjugar a nação germânica. Baseado em teorias racistas, eugênia e mau uso de conceitos como evolução e seleção natural, Hitler prega uma higiene racial, onde a sociedade precisaria ser purgada daqueles considerados indignos ou degenerados. É o nascer de uma ideologia psicótica que levaria à tentativa insana de moldar a humanidade pela força e pelo genocídio. No livro fica evidente também outro traço patológico de Hitler, a ideia obcecante de que o
povo judeu conspirava nos bastidores para assumir o controle do Estado alemão e do mundo, subjugando ou eliminando as demais raças inferiores. Em larga medida, foram essas alucinações febris de Hitler que definiriam os eventos terríveis que estavam por vir na década de 30. O ódio aos judeus evolui para a paranoia. Através de Minha Luta, podemos acompanhar a evolução do preconceito irracional de Hitler contra os judeus para um nível ainda mais profundo de paranoia e psicose. Primeiro, sua fixação explode em uma série interminável de acusações genéricas e absurdas contra o povo judeu, sempre retratado como um bloco monolítico homogêneo, jamais como indivíduos. As páginas mostram um ódio primitivo e intenso, acusando falsamente os judeus de serem os culpados por toda sorte de problemas e vícios sociais, subversivos, espiões estrangeiros, traficantes de mulheres brancas, espalhadores de doenças. Nenhuma calúnia antissemita escapa à pena envenenada de Hitler. À medida que o texto avança em sua retórica cada vez mais embriagada de ódio, Hitler passa a descrever os judeus não mais como seres humanos, mas literalmente como parasitas, pragas e vermes. Cada vez mais desumanizado, o povo judeu passa a ser equiparado a uma doença contagiosa que precisaria ser eliminada impiedosamente para garantir a higiene e o futuro da nação alemã. Hitler então parte para alucinações ainda mais desconexas com a realidade, imaginando que a existência de uma conspiração judaica internacional seria responsável pelo surgimento dos movimentos que ele mais desprezava, como socialismo, comunismo, liberalismo e pacifismo. Em seu cérebro doentio, todos esses seriam braços secretos de um plano para os judeus assumirem o controle do Estado alemão e do mundo. Qualquer indivíduo que ousasse se opor a Hitler também passava automaticamente a ser qualificado como parte desse complô imaginário. O próprio líder nazista admitia não possuir provas materiais dessa conspiração, embasando suas convicções apenas em supostas observações da vida. De vitimador a genocida. O livro mostra que o autor tinha sérios problemas psicóticos movidos pelo ódio. Apesar dos delírios malucos, dava para perceber uma ideia fixada na mente de Hitler, um medo sem sentido de que havia um plano para acabar com a cultura e o povo que ele perdeu perfeitos, os arianos, que ele se via como representante máximo. Hitler alucinava estar travando uma batalha contra forças ocultas que conspiravam nos bastidores. Forças essas que usariam de pacifismo, liberalismo e outras ideologias para enfraquecer o povo alemão antes de escravizá-lo. Para combater esse inimigo fantasma, ele então se colocava como o único capaz de salvar a pátria e defender a raça superior contra o jugo dos sub-homens parasitários. Essa autorrepresentação de Hitler como protetor e salvador dos arianos contra um inimigo traiçoeiro seria o grande motor por trás de sua meteórica ascensão política na década seguinte. Com uma retórica extremista alicerçada nas teorias deturpadas expostas em Minha Luta, Hitler canalizaria o ressentimento do povo alemão após a derrota na Primeira Guerra e o convenceria aos poucos de que ele, e somente ele, era capaz de restaurar a glória da nação e vingá-la de seus opressores internos. De psicopata paranoico para um Führer todo-poderoso. Nos anos seguintes, Adolf Hitler conseguiria conquistar o imaginário popular e chegar democraticamente ao cargo máximo do país, em grande medida devido à sua habilidade como orador e manipulador das massas, convencendo multidões de que seus delírios e teorias insanas sobre conspirações internacionais eram verdades irrefutáveis. Uma vez no poder, Hitler tinha os meios para tentar concretizar suas ambições insanas. Com o apoio inicial de grande parte da população, ele eliminaria definitivamente quaisquer freios institucionais e consolidaria uma ditadura totalitária com ele como líder supremo. O caminho estava pavimentado para tornar o pesadelo relatado em Minha Luta em uma assustadora realidade. Primeiro vieram as leis de segregação racial, depois a Noite dos Cristais, mais adiante guetos e campos de trabalhos forçados, até finalmente os campos de concentração e câmaras de gás. Em pouco mais de uma década, Hitler pôde executar gradualmente o objetivo final a que se propunha já naquele manifesto escrito. Em 1925, o extermínio impiedoso em massa de todos aqueles que considerava indesejáveis ou sub-humanos. A essa altura, fica claro que o livro Minha Luta jamais foi um livro inofensivo ou o relato de um sonhador político radical. As sementes do ódio ali plantadas germinariam no Holocausto e na Segunda Guerra Mundial, ceifando a vida de mais de 6 milhões de judeus, além de milhões de outras vítimas.
vítimas. Tudo em nome da ambição desvairada de Adolf Hitler em querer moldar a humanidade conforme sua visão racista e deturpada de mundo, mesmo que isso significasse eliminar tudo e todos que considerasse obstáculos nesse caminho. Se assistiu até aqui, não esqueça de se inscrever no canal. Obrigado e até a próxima.